Fazia tempo que a gente não dava um giro pela Europa, quer dizer, um giro virtual, né? Porque deve ser bom. Você fala assim, vamos dar um giro pela Europa, né? Chique, né? Você compra as passagens e aí a gente vai no domingo. Pode ser assim? Domingo tá bom pra você? Pois é. Infelizmente não é assim que funciona com 99,5% das pessoas brasileiras, então eu não preciso me sentir sozinho nessa falta de giros pela Europa, giros reais. Mas viajandice à parte, vão dar uma passeada por 3 países rapidamente no programa de hoje: Reino Unido, França e Alemanha. Teria mais, daria para falar um pouco sobre Áustria, Suíça, Irlanda, Hungria, mas nós não vamos esticar muito não, porque senão vira um programa full, tá? Então é isso, Destino Europa em 3, 2, 1. SDB Flash. Rapaz, que doideira. Os últimos 30 dias não foram nada bons, para os globalistas em geral, né? 3 snap elections, né? Essas eleições são chamadas aí no meio do mandato ainda do primeiro-ministro, em um intervalo de tempo muito curto na Europa. Faça as contas aí. Reino Unido, França e a Bélgica chegando, né? Lembrando que o primeiro-ministro tomou um cacete lá o partido, na verdade, o primeiro-ministro tomou um cacete nas eleições para o Parlamento Europeu também da Bélgica. Tudo começou no dia 23 de maio, quando o primeiro-ministro inglês, o péssimo, horroroso Rishi Sunak, teve que começar a fazer contas para ver se ele tinha chance aí de continuar no cargo. A situação no Reino Unido é péssima politicamente, tá? Começa lá atrás com a derrocada do Boris Johnson, que conseguiu vir de uma vitória avassaladora nas eleições de 2019, foi bem pra caramba, fez o Partido Conservador, os Tories, né? Passar de 317 para 365 cadeiras no Parlamento Britânico. Isso porque as eleições foram chamadas com os conservadores no poder, ou seja, eles aumentaram o seu poder de fogo durante o mandato, né? Algo que o Macron não vai conseguir, nem a pau, obviamente. O povão lá estava de saco cheio da indefinição com relação ao Brexit. O país já tinha votado pela saída, mas não saía direito. As negociações não terminavam nunca. A ex-primeira-ministra, antes do Boris Johnson, Theresa May, enrolou enquanto pôde e a situação ficou insustentável. Aí o Boris Johnson chegou chutando o pau da barraca, ganhou da população britânica uma enxurrada de votos e a chance de colocar tudo em ordem, botar fim, e quase fez. Ele quase fez. Ele quase teve uma boa postura inicial em relação à pandemia. Ele quase cuidou da imigração. Ele quase tudo. Mas em política, quando você fica fora, né? E o Reino Unido acabou sendo um país que administrou mal o período da C-19, passou a receber toneladas de imigrantes pelo mar, que na verdade foram malandramente despachados pelo Macron, que desestabilizou o governo do Reino Unido, e não fechou todas as pontas que prometeu com relação ao fim das suas relações com a Europa, como por exemplo a saída lá do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, que, como em muitos lugares por aí afora do mundo, anda legislando onde não deve. Sabe como é que é? Então, é exatamente isso que eles fazem. O Johnson, então, mingou, foi colocado a pontapé para fora pelos próprios conservadores, que acabaram substituindo ele pela Liz Truss. Não sei se vocês vão lembrar, que foi um segundo desastre total para os conservadores. Ela passou aí um mês e meio no cargo, falou bobagem, fez plano econômico que gerou pânico, e aí ela viu que no final, que por mais que ela tivesse sido escolhida pelos Tories lá, pelos conservadores, ela não tinha força dentro da própria legenda e tomou-lhe uma bicuda. Pois é. E aí então que apareceu o Sunak, tá? O Rishi Sunak, que ele entrou pela janela como primeiro-ministro. Ele não passou pelo périplo de escolha como a Liz Truss, debate, votação, não. Ele entrou na base do acordão, tá? Põe esse cara aí. Na verdade, ele já entrou com alta rejeição e histórias pessoais, digamos, desagradáveis, tá? Ele é um globalistão do Partido Conservador. Quanto mais tempo passava, então, mais irritação dos britânicos com o Sunak. Trabalhistas, claro, queriam ver ele pelas costas, evidentemente, mas agora os conservadores, e aqui eu digo os eleitores conservadores, né, também queriam ele pelas costas. A situação apertou de tal forma que, então, pelos cálculos dele, o ideal seria adiantar as eleições, que foram marcadas para 4 de julho. Então aí na porta, né? É mais ou menos basicamente o que aconteceu com o Macron também. E aí, só que não precisou do Parlamento Europeu, tá? E aí, sem ter quem fosse considerável, confiável dentro do Partido Conservador pelos eleitores, os
Tories, né, os conservadores, estavam lá se preparando para a sua maior derrota. O Rishi Sunak estava entregando o Reino Unido de bandeja para a esquerda. Mas eis que então surge ele de novo, Nigel Farage. O Farage já havia sido uma das lideranças na época do Brexit, né, dos Brexiteers, como eles falam. Foi membro combativo do Parlamento Europeu até a saída do Reino Unido e de lá, apoiador de Trump, foi perseguido, teve conta bancária fechada pelo banco como persona não grata, umas coisas horrorosas, aquelas perseguições clássicas que a gente já conhece. Ora, então, ele voltou. Mas voltou, claro, pequeno, com um partido pequeno, sem estrutura do Partido Conservador, sem, obviamente, do Trabalhista, ou seja, é um partidinho pequenininho, né? O Reform UK. Eu não vou me estender muito como no caso da França, mas o sistema de preenchimento de cadeira do Parlamento Britânico também é um horror, tá? Meio confuso. Não é que é um horror, é confuso. No caso do Reino Unido eu acho um horror mesmo. Ele acaba sempre priorizando partidos maiores, tá? Eles têm o que eles chamam lá, o sistema deles chama First Past the Post Voting. É um sistema onde cada região indica o seu representante, tá? Para o parlamento. A distribuição proporcional não é lá muito católica, vamos chamar assim. Você não precisa ter maioria absoluta na região para ser o indicado na região também. Não é que nem na França que você tem 2 turnos, pelo menos você acaba reforçando os maiores partidos, os partidos que vencem, vamos chamar assim, aqueles que realmente os eleitores votaram. Então você pode ter um cara que tem, sei lá, 14% dos votos subindo lá para o parlamento, porque tem um monte de cara regional, entendeu? Então, assim, não existe uma proporcionalidade muito clara entre eleitor e a bancada. Isso pode fazer com que você tenha um partido com, sei lá, 34%, vamos dizer assim, dos votos totais do país, você ter a bancada majoritária para governar lá no Reino Unido. Pode-se falar, puxa vida, mas nos Estados Unidos também é assim, o cara que tem menos votos pode ser presidente da república. Lá é uma questão de representação de estados, tá? É um pouco diferente. Aqui existe um certo complicômetro em relação à distribuição também de número de votos por cadeira. O britânico, em geral, não é lá muito satisfeito com o sistema de eleitoral deles, não, tá? Dá umas certas distorções às vezes, mas é o jogo que tem, certo? Então, vamos lá, não vou esticar nessa história, não. Por mais então que nos últimos dias o Reform UK, né, que é o partido do Farage, estivesse crescendo nas pesquisas, a expectativa é que o Reform conseguisse algumas poucas cadeiras por causa disso. Mas alguma coisa está acontecendo por lá e está acontecendo rápido. Bom, tem que ser rápido, até porque as eleições agora dia 4 de julho, né? A primeira surpresa aconteceu na semana passada, quando a primeira pesquisa já mostrava a possibilidade do Reform lá do Farage ter mais votos que os conservadores. E ontem, teve uma outra pesquisa ainda mais surpreendente que eu passo para vocês. Os trabalhistas caíram de 39 para 35. O Reform subiu de 17 para 24, ou seja, os trabalhistas caíram 4 e o Reform do Farage subiu 7. Os conservadores caíram de 19 para 15%, caiu 4%. E os Lib Dems de 10 para 12, subiu um pouquinho, tá? O que você pode notar então com isso é que o Reform estava em terceiro lugar, né? 39 para os trabalhistas, 19 conservadores, 17 Reform, e passou para segundo com 24, tá? Se você for somar, 24 com 15 dá 39%, teoricamente a direitona numas, né? Tá com mais que os 35 dos trabalhistas, mas isso ainda não é garantia de muita coisa, tá? Os Lib Dems são meio que tucanão lá, meio do caminho, estão com 12, eles podem ir para um lado e para o outro, então... Mas assim, se você pegar no número cru, não tem ninguém que faça a maioria. O problema é o sistema lá, tá? O tal do FPTP. Ah, sim, e tem os verdes também, né? Os verdes caíram de 9 para 8, então também não pode ajudar muito lá pela esquerda. Então, os trabalhistas não tem como fazer a maioria, teoricamente, né? Claro, nem com os Lib Dems. Mas se você for analisar, é até complicado falar isso, porque os partidos da centro-direita europeia, em grande parte, são como o centro-esquerda, tá? O próprio EPP, que é o partido
que a imprensa fez o maior escândalo, a extrema-direita chegou ao poder na Europa, tal. O EPP nem de longe é direita de verdade, tá? O EPP é o partido que hoje tem ficou, né, com o maior número de cadeiras, já tinha, mas agora ampliou lá no Parlamento Europeu. Ele tem um jeitão de CDU lá, de democracia cristã alemã, pós-Angela Merkel, tá? Ou seja, aqueles partidos que a direita só no gogó. Se fosse nos Estados Unidos, essa turma toda seria chamada os tais do Rhino, tá? Seriam direita só de nome. Bom, é uma notícia interessante no final das contas para o Farage, sim, sem dúvida. E é também uma notícia muito ruim para os trabalhistas, dependendo de como andar as coisas. A gente sabe que esse número de votos não transforma efetivamente em percentual de cadeira no parlamento, a gente repete, mas o que se percebe é que muita gente que estava pensando em votar nos trabalhistas para não ter que votar nos conservadores pode ter visto o Farage e o Reform UK, que é o partido dele, como uma alternativa. E a tendência, o que é mais importante, é de queda dos trabalhistas, tá? Para eles e talvez para os libidens também. E os verdes, né, que são os socialistas aí pintados de verde. Então, esses dois, principalmente os libidens e os verdes, ficaram andando dentro da margem de erro. Então, não tem muita história. Tá subindo de verdade o Reform UK do Farage e tá caindo de verdade à esquerda. E isso é bom. Dá para animar? Dá. Mas não é para soltar fogos de artifício ainda, beleza? E já que eu falei agora há pouco aí do CDU, né, os democrata cristão alemão, vamos falar rapidinho também da AfD, um pouco de Alemanha, que foi bem também nas eleições do Parlamento Europeu. Dá para comemorar na mesma medida, tá? Primeiro, a AfD passou a ser, pelo menos nessa amostragem temporal, que significa essa eleição específica para o Parlamento Europeu, passou a ser o segundo partido alemão com 16%. E isso é significativo sim, tá? É verdade que o quadro político alemão é quebrado em várias agremiaçõezinhas também, que faz, não podemos reclamar aqui no Brasil disso, né? Que faz com que ser maioria sozinho é quase uma impossibilidade. Mas o fato da AfD, que é a extrema-direita, bicho papão, ter crescido por lá, e o CDU-CSU, que é a antiga direita, que hoje que se coloca como sendo direita, mas hoje é uma modelo, vamos dizer, direita Angela Merkel, não ter crescido. E o centro e centro-esquerda ter encolhido, já é ótimo, tá? Vamos lembrar só uma coisa. Muito do que o pessoal fala hoje na AfD é o que se falava antigamente, os políticos do CDU e CSU falavam lá atrás, tá? Ou seja, simplesmente a direita ela se deslocou para um outro partido porque o CDU e o CSU migrou mais para a esquerda. E tem um outro truque aqui nessa história toda, tá? Tem um partido que disputou também aí as eleições, que ele é chamado Razão e Justiça, tá? E ele se diz contra a imigração. É de esquerda, mas é contra a imigração. Ele usou essa plataforma para ganhar espaço da esquerda. Então, por isso cresceu e os partidos tradicionais de esquerda caíram. Eu não confio, tá? Eu não confio mesmo. Para mim é mais discurso de campanha para conseguir espaço na esquerda. Então, algumas cadeiras da esquerda trocaram de mão, de partido, por isso que os partidos tradicionais caíram, tá? Outro ponto, olhando o mapa de saída dessas eleições lá na Alemanha, eu vou explicar para quem está em áudio só, mas por enquanto estão em cinza as regiões onde ganhou o CDU e o CSU, e azul as regiões que ganhou a AfD, tá? O que isso quer dizer para quem está em áudio? Eu não vou sacanear quem está só em áudio. O que eu quero dizer é que a AfD e o CDU, ou seja, teórica direita, ficaram em primeiro lugar em praticamente todos os distritos eleitorais que na Alemanha são em 299, tá? Praticamente em todos. Veja, a atual coligação que governa a Alemanha, que eles chamam de farol de trânsito, né? O vermelho são os sociais-democratas, o amarelo é o FDP, né? Nome sugestivo, é o tucanato local lá deles. E os verdes, então, que hoje são a coligação que faz o governo alemão, para você ter uma ideia, dos 299 distritos eleitorais alemães, o SDP do Scholz, que é o primeiro-ministro, ficou em primeiro lugar em 4 dos 299. E os verdes ficaram em 12 e o FDP não ganhou nenhum. Vejame total, tá? Então, pegaram o quê? 16 dos 299 distritos. Foi uma surra, né?
Tem um outro ponto curiosíssimo aí. Se vocês olharem a mancha azul, que foi onde a AfD ganhou, pegou primeiro lugar nas disputas regionais lá para o Parlamento Europeu, essa mancha azul é exatamente o mapa da antiga Alemanha Oriental. E por que a antiga Alemanha Oriental votou na AfD? Porque eles sabem muito bem o que é comunismo, né? Então eles não querem esquerda nem por um cacete. Pode-se até dizer que o CDU e a AfD poderiam ter mais cadeiras, tá? Por quê? Porque o Parlamento Europeu sugere, olha que sacanagem, ele sugere para que países com grandes bancadas lá no parlamento, como é o caso da Alemanha, que exista uma votação de corte de 5%. Ou seja, partidos que não alcancem 5% não deveriam mandar representantes lá para Estrasburgo. Só que a Alemanha não seguiu isso nas eleições e, vou ser franco, eu não acho que seja por acaso, tá? Caso os partidos com menos de 5% ficassem de fora, seriam mais 15 cadeiras para ser distribuídas entre os vencedores, tá? Os 6 partidos maiores que tiveram mais de 5%. Fora o risco do FDP ficar de fora, porque ele teve 5, qualquer coisinha por cento. Tinha o risco real dele não mandar ninguém para o Parlamento Europeu, que é um dos partidos da coligação do governo, hein? Nesse caso, então, seriam 20 cadeiras que teriam que ser redistribuídas para os 5 partidos líderes. Calculando assim meio no olho, significaria que a AfD entraria no Parlamento Europeu com 20 cadeiras e não 15. Para você ter uma ideia, a Irlanda tem 14 assentos no Parlamento Europeu, ou seja, só a AfD, a direitona lá, que eles, direita, os monstros, teriam uma bancada maior que a Irlanda, ou do tamanho da Áustria, e seria a maior bancada que outros 13 países sozinhos, tá? Na boa, o sistemão não quer esse tipo de coisa. Então, como efeito colateral de não botar um corte de 5%, que é o sugerido, um monte de partideco mandou representante para Estrasburgo, inclusive um partido chamado Partie, tá? P-A-R-T-I-E, que ele tem são comediantes, vamos chamar assim, tem uma plataforma, entre outras bobagens propositais, de fechar de volta o muro de Berlim e entrar em guerra com o Luxemburgo, tá? Pra você ver o nível da coisa. Esses caras pegaram uma cadeira, que obviamente poderia ser uma coisa séria mandada para a AfD. Quem mais? A França, sim, o último país que a gente vai falar hoje. Então, logo depois do anúncio do Macron dissolvendo a Assembleia, então acabou gerando uma chance aí única da direita assumir o comando no país de fato. A direita fez aquilo que ela sabe fazer de melhor. E o que é? A direita saiu estapeando internamente. Esse é o papel típico da direita em todo mundo. Em vez de se juntar, eles brigam. Por um lado, a Frente Nacional do Le Pen tende a fazer um número aí substantivo de cadeira, tá? Mas provavelmente, quase certamente não, o suficiente para ter maioria. Ou seja, seria importante criar uma coalizão para essa disputa, assim como a esquerda já está fazendo, né? Eles já estão se juntando lá à esquerda. Já viram essa história, né? A esquerda se une, a direita briga. Pois bem, além dos votos da Frente Nacional do Le Pen e do Bardella, quem rapidamente saiu para dar apoio para eles, para tentar criar uma frente aí que eles estão chamando de Frente de Salvação Nacional, e claro, para não fazer o partido político dele perder sentido de vez, foi o presidente do Les Républicains, né? Os republicanos. Esse aí já foi a principal força da centro-direita francesa durante muitos anos, era o partido do Sarkozy, inclusive, tá? Só que, por exemplo, o Les Républicains, no segundo turno da eleição passada, apoiou Macron, pegou mal para caramba, tá? Só que dessa vez, então, o presidente falou, não, vamos botar os macronistas para fora, vão apoiar a Le Pen. Só que como todo partido, aspas, de centro-direita, né? Europeu, limpinho, a ideia de se associar a um partido de direita de fato sempre dá caca, tá? Como é o caso da Alemanha. Na Alemanha, o CDU não apoia a AfD nem por um cacete. Muito bem, o presidente do Republicano lá, o Eric Ciotti, eu acho que é assim que se fala, Eric, deve ser, ele falou assim, ok, então vamos lá, todo mundo junto, vamos derrubar o macronismo, aproveitar essa brecha que está tendo agora, vai ser o momento certo. E ele se colocou pronto para disputar ao lado da Frente Nacional, tá? Só que isso explodiu o partido, a ponto de uma parte da liderança dos republicanos ter realizado uma reunião paralela e destituiu o
Éric Ciotti do cargo, presidente do cargo. Ele apelou para a justiça não reconheceu de fato essa reunião, falou que não serve para nada, devolveu a presidência do partido para ele, deixando agora os republicanos praticamente, se não tiver mais nenhum problema, ao lado da Frente Nacional do Le Pen. E isso não quer dizer, obviamente, que todos os votos republicanos migrem para Le Pen, de maneira absoluta, vamos chamar assim. Mas provavelmente pelo menos uns 60 e tantos % já deve ir para lá, o que ajuda demais. Aí, resolvido isso, o outro partido de direita relativamente mais consistente é o Reconquista, né? O Reconquête, do Henrique Zemmour. Ele é um nacionalistão francês que até apoiou a Le Pen nas últimas eleições presidenciais de segundo turno, mas dessa vez o Reconquista disse que não quer dar o apoio. Tá? Ok. Poderia acabar tudo aqui. Falou, esse aqui vai apoiar, esse não vai apoiar. Mas, claro, direita, né, gente? A sobrinha da Marine Le Pen chama Marion Maréchal, tá? Ela e mais outros 3 recém-eleitos para o Parlamento Europeu, agora nessas últimas eleições, pelo Reconquista, ou seja, 4 dos 5 eleitos do partido decidiram que, apesar do partido não apoiar, eles vão apoiar Le Pen. E aí, o que aconteceu? Eles foram expulsos do partido. Olha que linda a direitona brava, funcionando sempre bem. Pois é. Bom, o que é certo é que, com eles, lá vai uma parte dos votos do Reconquista para Le Pen. E isso é muito bom, tá? Com isso, havendo de fato uma união de direita com os republicanos e uma parte dos eleitores do Reconquista, já existem pesquisas apontando uma vitória real da direita, digamos, verdadeira na França, o que levaria Macron a literalmente perder o poder do comando na França. E isso, gente, é muito bom. Não, é fantástico. Mas vamos lá, sem soltar rojão ainda, tá? Vamos dar tempo ao tempo por 2 razões. O sistema é brabo e sabe jogar sujo. Sempre tem surpresinha no caminho, né? 2, a direita, convenhamos, sempre acaba jogando casca de banana no chão para ela mesmo pisar, escorregar e cair, né? É tradicional. Então, acho que a ideia é, vale sim otimismo, vale, tá? Mas é otimismo, como sempre, cauteloso. E como eu sou um eterno otimista, eu vou aproveitar e já fazer meu jabá aqui, pedindo para vocês não esquecerem do nosso Pix. Pode ser 1, 2, 5, 10 milhões de reais, pingado não é seco. Ou pedir para vocês darem uma passada na nossa loja lá, lojasaindodabolha.com.br, lojasaindodabolha.com.br. Conhecer os nossos 2 novos últimos produtos, um e-book com um dossiê sobre ONGs e o nosso pack com 4 e-books do Saindo da Bolha, tá bom? O Flash SDB fica por aí. Acabou. Fique em paz. Saindo da Bolha.